E aí, tudo bem? Num vídeo anterior, falando sobre funções complexas e acerca da derivação das equações de Cauchy-Riemann associadas a essas funções complexas, eu apresentei a seguinte proposição. Considere D um subconjunto dos complexos, um subconjunto aberto, e Z0 é um número complexo, dado por x0 mais y0i dentro desse aberto. E x0 e y0 são números reais e f é uma função desse subconjunto D nos complexos. Temos, para essa função f, a parte real de f, que pode ser uma constante ou pode ser uma função, então a gente genericamente descreve assim. A parte real da função f é uma função que estamos chamando de u de xy, e a parte imaginária dessa função f de z é essa função v de xy, como é muito comum de se chamar. U de xy, a parte real da função, v de xy, a parte imaginária da função. E a parte real e imaginária de uma função de um número complexo podem também ser funções. E daí a gente escreve que a f de z, que é a f de x mais yi, aqui eu estou usando x0 e y0, bom, a f de z0 seria x0 mais y0i, ela então é escrita como u de x0 e y0, parte real, mais i vezes v de x0 e y0. Ok? Só para relembrar aqui como que a gente representa essa função complexa f de z0. E essa proposição acaba servindo como uma maneira que a gente tem para calcular a derivada de uma função f de z. Então, a gente tem como calcular f' de z através dessa expressão, que é a mesma coisa que essa expressão aqui. Vamos ver por quê. Bem, se u e v possuem derivadas parciais contínuas de primeira ordem, ou seja, eu posso calcular a derivada parcial de u com relação a x ou a derivada parcial de u com relação a y, ao menos para um ponto dentro desse subconjunto D. Então, eu posso calcular a derivada e essa derivada ela é contínua. A mesma coisa vale para V. Eu posso calcular a derivada de V dentro desse subconjunto D dos complexos, ela existe e ela é contínua. E então, tanto a U quanto a V, elas possuem derivadas parciais contínuas de primeira ordem, nesse ponto x0 e y0. Eu posso calcular a derivada de U com relação a x, a derivada de U com relação a y, a derivada de V com relação a x, a derivada de V com relação a y, pelo menos nesse ponto z0, x0, y0. Ou melhor, z0 é x0 mais y0i. E então, se além disso, além dessas derivadas parciais existirem, e serem contínuas, se essas funções u e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, então a gente tem uma expressão para f. A f vai ser diferenciável, ou seja, a f é escrita como u mais i vezes v. Derivadas parciais de primeira ordem são contínuas, tanto para u quanto para v. E, além disso, u e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Então, f vai ser diferenciável, posso calcular a derivada de f, e a expressão para a derivada é dada dessa maneira. Você pode usar tanto como ux mais i vezes vx, ou como vy menos i vezes o y. Tanto faz, porque isso vem das equações de Cauchy-Riemann, das igualdades associadas às equações de Cauchy-Riemann. E para lembrar que equações são essas, a gente tem o seguinte, que u e v satisfazem essas equações de Cauchy-Riemann se a derivada parcial de u com relação a x for igual à derivada parcial de v com relação a y. E a derivada de u com relação a y é igual ao negativo da derivada parcial de v com relação a x. Essas são as equações de Cauchy-Riemann. E então essa proposição basicamente nos deu um dispositivo para verificar se uma função f de z é diferenciável. Bem, as derivadas parciais de primeira ordem da u e da v precisam existir e serem contínuas, né? E elas precisam satisfazer as equações de Cauchy-Riemann. Se isso acontece, então f é diferenciável e temos uma expressão para f'. Agora, antes de demonstrar essa proposição, a gente vai precisar de um resultado chamado teorema do valor médio. E aqui eu não vou fazer demonstração do teorema do valor médio, só vou te relembrar, né? O teorema do valor médio ele diz o seguinte: vamos imaginar que a gente tem aqui uma função f de x, okay? Uma função de x em f de x, definida no intervalo que vai de a até b. E
por questão de simplificação, eu vou desenhar uma curva aqui bem simples, bem fácil. Então, a gente tem aqui, mais ou menos aqui, nós temos a f de A. Mais ou menos aqui, nós temos a f de B. E então, essa função, dessa maneira que eu desenhei, não é muito difícil de verificar que ela é contínua. Então, a gente está imaginando essa função f, definida no intervalo que vai de A até B. Aqui está o eixo x, aqui está f de x. Então, f está definida no intervalo que vai de A até B. E nesse intervalo de A até B, essa função f ela é contínua. E daí, se a gente considera a reta secante a essa função nesses pontos A e F de A e B e F de B, a reta secante, ela corta a função nesses dois pontos. Vamos imaginar então aqui essa reta aqui vermelha. Bem, ela passa por A e F de A, B e F de B. Esses dois pontos aqui. Então, esse ponto aqui, ele é o ponto A e F de A, certo? E esse ponto aqui é o ponto B e F de B. Essa reta, então, passa por esses dois pontos, A e F de A, B e F de B. E, então, qual é a inclinação dessa reta? Não é muito difícil. Δy sobre Δx. Né? A inclinação dessa reta vermelha vai ser, então, F de B menos F de A, Δy, dividido por Δx, que é B menos A. E o teorema do valor médio, ele vai dizer o seguinte. Bem, se essa função é contínua, aqui inclusive a inclinação está apontando aqui para mim 25 graus. Né? Então, se essa função ela é contínua, então, veja bem, se eu penso nessa inclinação dessa reta que é secante ao gráfico da f, essa reta aqui, ó, que passa por AF de A, B e F de B, se essa função é contínua entre A e B, vai ter algum ponto nessa função, nesse intervalo de A até B, em que eu consigo passar uma reta tangente à função com essa mesma inclinação, que seria essa reta aqui agora. Existe, então, algum ponto de tangência em que eu posso passar uma reta tangente a esse gráfico de f de x entre A e B, de forma que essa reta tangente tenha a mesma inclinação dessa reta secante. Bom, qual ponto é esse? Bem, vai ser em algum C, e aqui vai ser a f de C. Então, vai ter algum valor C entre A e B, tal que a reta tangente ao gráfico de f no ponto C e f de C, que é esse ponto aqui, vai ter então a mesma inclinação dessa reta secante que passa por AF de A, B e F de B, ou seja, pelos extremos, né, desse intervalo no qual a gente representou, está interessado, né, dessa função f de x. E a inclinação dessa reta, então, bem, a inclinação dessa reta rosa, inclinação é fácil, ela é dada pela derivada da função f. É a f' nesse ponto C. Então, é basicamente isso, que seria o C e F de C. O teorema do valor médio vai dizer o seguinte, eu consigo encontrar uma reta tangente ao gráfico de F dentro desse intervalo de A até B, que tem a mesma inclinação da reta secante que passa por A e F de A e B e F de B. Então, a F de B menos F de A sobre B menos A é igual a F' de algum C nesse intervalo que vai de A até B. É basicamente isso que o teorema do valor médio diz, e vai ser importante ter essa noção no meio desse procedimento de fazer a demonstração da proposição acima. Sendo que, muitas vezes, ao invés de ser exibido dessa maneira, já que a gente sabe que essa fórmula é válida, a gente passa esse B menos A aqui para o lado de cá e enuncia esse teorema dessa maneira. F de B menos F de A pode ser escrito como F' de C vezes B menos A. E, na verdade, é essa maneira aqui, mais diretamente, que vai ser utilizada na demonstração dessa proposição. Então, eu vou apagar aqui esse desenho que eu fiz, creio que você tenha entendido, ou pelo menos relembrado. Não vou fazer a demonstração desse teorema, né? A gente vai usar esse teorema do valor médio para, então, demonstrar essa proposição aqui acima. Agora, a gente quer demonstrar que f é diferenciável e que a gente conhece a expressão para f'. Está aqui, ó, essa expressão. A f' em Z0, a derivada de f num número complexo Z0 é o x,
nesse ponto x0, y0, mais i vezes vx. E como essas funções u e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, bom, o x é a mesma coisa que vy, e vx é igual a menos o y. Está aqui. Então, eu posso escrever dessas duas maneiras. Então, essa igualdade ela vai ser muito importante. Então, veja bem, f ela é uma função de u e de v, e u e de v são funções x e y, ou melhor, u e v são componentes real e imaginária dessa função f de z, certo? E foi afirmado que u e v possuem derivadas parciais contínuas de primeira ordem nesse ponto x0, y0, que é um ponto desse subconjunto dos complexos que a gente está chamando de D. Então, se u e v possuem derivadas parciais contínuas, e se f, como eu tinha falado, é u mais i vezes v, então eu posso calcular a derivada parcial de f com relação a x, por exemplo. F é uma função de u e v, mas u e v são funções de x0 e y0. Né? Então eu posso dizer o seguinte, eu vou definir aqui c como sendo a derivada parcial de f de x0 e y0 com relação a essa primeira variável x, certo? E isso, bem, como f é u mais iv, é basicamente calcular, aqui eu vou usar a notação com subscrito, ok? Ao x de x0 e y0, mais i vezes a vx de x0 e y0. E, como eu disse, nada para se estranhar aqui, a f é u mais iv. Então, a derivada de f com relação a x é ux mais i vezes vx. Só que o e v atendem às equações de Cauchy-Riemann. Então, essa ux é a mesma coisa que a vy. E a vx ela é o negativo da uy. Então, eu posso escrever como menos i vezes uy de x0 e y0. Então, a gente pode escrever dessa maneira. Aqui foi da definição de derivada parcial, e a gente pode escrever a igualdade dessa maneira, como sendo vy é menos i vezes o y. A gente pode escrever dessa maneira porque é fato, é a nossa hipótese, né? O e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Agora, demonstrar que existe a derivada de f, ou demonstrar que f é diferenciável, além disso, demonstrar que essa expressão para a derivada, bem, a gente precisa começar com a definição. Eu preciso demonstrar que o limite de quando z tende a z0 de f de z menos f de z0 sobre z menos z0, que seria a definição da derivada de f, não é? Menos esse c, o módulo dessa diferença, precisa ser zero. E que aqui eu vou juntar essas duas coisas aqui numa fração só. Vai ficar, então, o limite de quando z tende a z0, então, de módulo de f de z menos f de z0. Aqui agora a gente vai ficar com menos c, que multiplica z menos z0, e eu poderia até, inclusive, separar isso aqui, esse módulo, sim, dividido pelo outro módulo, que é o módulo de z menos z0. E para que a f seja diferenciável, e que para que essa seja a expressão para f, eu estou repetindo várias vezes porque eu sei que isso é um tópico de certa complexidade. Então é importante constantemente a gente ancorar e saber onde a gente está, qual é a linha de pensamento. Isso precisa ser zero. Por quê? Porque essa é a definição. Né? Eu estou mostrando que se o limite quando z tende a z0 dessa expressão, que é a derivada, né, se é que ela existe, menos c, se a diferença entre essa expressão para a derivada e o z vai a zero, significa que o c é a derivada. O c é o resultado desse limite. Ok? Então, eu preciso mostrar, então, que isso é igual a zero. E se eu fizer isso, está demonstrado, então, que essa é a expressão, ou essa aqui, né, que é uma igualdade, é a expressão para a derivada de f. Não só isso, a derivada de f existe. Ok. E como a gente tem muita coisa para escrever, ou pelo menos muito raciocínio a ser feito, eu vou deixar tudo isso aqui minimizado aqui, bem pequeno. Vamos usar isso daqui a pouco. Vou diminuir isso aqui também, caso você tenha alguma dificuldade para ler. É só você voltar no vídeo aí e ver no momento em que eu escrevi que estava maior, depois eu vou recuperar essa informação aqui. E então aqui eu vou definir essa bola com o z
no centro, Z0, na verdade, esse aqui é o nosso ponto Z0. E o Z0 ele é um ponto contido em D, tá aqui em cima, e o D é um subconjunto dos complexos, mas D é um aberto. Ou seja, esse Z0, como ele pertence a D, e D não é um conjunto fechado, é um conjunto aberto, sempre vai existir pontos ali na vizinhança de Z0. E aqui, na verdade, a gente está definindo uma bola, algumas vezes é chamado de delta centrada em Z0 com um raio R maior que zero. Basicamente, eu estou dizendo o seguinte, eu estou olhando para a vizinhança de Z0. Uma vizinhança tão pequena quanto eu queira, mas é uma vizinhança de Z0 e eu sei que tem pontos ali em torno de Z0. E então, eu vou tomar um ponto Z que eu quero, Z, então que ele vai ser definido por x mais y, e eu quero fazer basicamente esse z tender a z0. Z0 aqui, ele é x0 mais i vezes y0. E aqui a gente tem essa distância aqui entre z e z0, que é o módulo de z menos z0, correto? O módulo de z menos z0, deixa eu escrever um pouquinho maior, o módulo de z menos Z0, acho que assim está legal, módulo de Z menos Z0. E tomar o limite para que a gente possa calcular essa derivada é basicamente fazer esse Z tender ao Z0. Eu posso, inclusive, aqui, eu vou deixar o Z0 de vermelho e vou deixar esse Z aqui dessa cor aqui, rosa mais ou menos. E Z0 eu acabei riscando aqui, a gente tem um X, esse Z0 vermelho, esse Z aqui rosa. Então, esses são os pontos que a gente está trabalhando. A gente quer fazer o Z tender a Z0. E aqui nós podemos imaginar... Bem, a minha ideia aqui é nós termos esses dois eixos aqui, o X e o Y. Mais ou menos aqui a gente tem o X. Aqui a gente tem... mais ou menos aqui a gente tem o X0. Aqui o Y0. E aqui o y, certo? Eu não vou manter esses eixos aqui, porque senão o desenho vai ficar muito carregado. Mas é basicamente essa ideia que eu estou fazendo. A gente tem uma bola aberta em torno de Z0, e então a gente tem esse deslocamento horizontal, que está associado a x, e o vertical associado à parte imaginária, a y. Deixa eu apagar isso aqui, mas é basicamente isso que eu estou representando nessa posição aqui. E então eu vou definir um caminho aqui vertical, que vai ser esse, e um caminho horizontal, que vai ser esse aqui, e um ponto intermediário. Esse ponto aqui ele é intermediário, ele só se movimentou horizontalmente, né? Então ele saiu do x e foi para o x0, mas não teve alteração em y. Então esse ponto aqui ele é x0 mais i vezes y, ok? E vale lembrar que a gente está definindo bem essa função. A função f de z ela é u de x e y mais i vezes v de x e y. Ok? E então, o que acontece com a f se movendo quando a gente sai desse ponto para esse ponto aqui? Que tipo de valores a gente tem? Na verdade, nós estamos saindo da f de x e y. Eu poderia escrever dessa maneira, né? Usando a notação na forma de par ordenada, eu vou escrever, na verdade, assim, x mais y, que é o de x, y mais i vezes v de x e y. E posso definir a f nesse outro ponto aqui, né? Ela seria, então, f de x0 mais i, então ela seria u de x0 e y mais i vezes v de x0 e y. E a função aqui, nesse último ponto, seria f de x0 mais i, y0, seria u, então, de x0 e y0, mais i vezes v de x0, y0. Ok. Essas, então, falta um parêntese aqui, ou eu apaguei sem querer. Eu estou colocando essa f definida em... essa aqui, na verdade, é a definição de f de z. E essa f definida nesses três pontos aqui. E já que agora você leu, eu vou diminuir também, porque eu vou precisar de bastante espaço aqui. Vou deixar essa definição aqui por enquanto, mas daqui a pouco eu vou apagar. E então, nesse primeiro caminho aqui de cima, ele está de cor azul. Não sei se está muito fácil diferenciar que está azul.
E aqui está verde, mas nesse asterisco aqui, nesse caminho aqui, que eu vou chamar de asterisco 1. Bem, esse caminho aqui que tem um asterisco só, eu vou poder escrever o seguinte. O que acontece se eu faço subtração f nesse ponto z, que é x mais y menos af, nesse ponto intermediário aqui, então vai ser o x0 mais y. Eu vou colocar aqui em azul, ou vou colocar tudo em amarelo aqui assim. F de x0 mais y. Bem, agora eu vou voltar só para a cor branca. Bem, isso vai ser u de xy menos u de x0 e y, mais i vezes v de xy, menos i vezes v de x0 e y. Tudo bem? Acontece, então, o seguinte. Eu posso juntar... Bom, a gente tem a parte real aqui, a parte imaginária aqui. Eu posso escrever, então... Eu vou só fazer o seguinte. Eu vou juntar esses dois v's aqui num único i e fazer o seguinte. Bom, vou apagar todo mundo aqui. E a gente fica mais i que multiplica, então, v de xy menos v de x0 e y. Eu acho que assim fica legal para a gente usar daqui a pouco, já que a gente tem uma função em z menos a função em z0. A gente vai precisar disso aqui em cima. E então, o que acontece se a gente fizer a função nesse ponto menos a função nesse? Ou seja, a gente está pensando ao longo desse caminho aqui, dois asteriscos, que é o verde. Bem, eu vou poder escrever o seguinte, a f de x0 mais y, e ali agora a gente tem a função vermelha, menos a f de x0 mais y0. Esse seria então a função. A gente está pensando nesse outro caminho, que é o caminho verde. Bem, ela vai ser, deixa eu trocar para a caneta branca aqui, u de x0 e y menos u de x0 e y0 mais i, e eu vou colocar entre colchetes aqui também para aglutinar esses dois v's que vão aparecer, né? A gente tem esse v aqui, menos esse v aqui no final das contas, né? Então, v de x0 e y menos v de x0 e y0. Bom, por que a gente usou esse caminho intermediário, então? Por quê? O que eu quero calcular, então, é f de z, o z é o x mais y, certo? Ó, tá aqui, menos a f de x0 mais y0. Bem, se você fizer essa subtração, você vai perceber o seguinte. Bom, f de x e y menos f de x0 e y0 é exatamente você somar essas duas equações. Deixa eu escolher outra cor, essa aqui tá bom. É a mesma coisa que você somar essas duas equações de cima, porque ó, essa vai se cancelar, então, com essa, quando você somar. Você fica com a subtração da azul menos a vermelha, né? E que, na verdade, eu estou pensando aqui, eu poderia ter colocado ela rosa, porque, na verdade, é a cor desse ponto aqui que eu queria. Acho que assim talvez até fique melhor. Agora está de acordo com os pontos. Bom, você cortaria esses dois, estou falando cortaria porque eu não quero cortar ainda. Aqui você cancelaria esse cara com esse. Você também cancelaria esse cara com esse. E você teria a expressão que, na verdade, é o que importa, que é u de x e y menos u de x0 e y0 mais i que multiplica v de xy, isso, menos v de x0 e y0. Essa é a expressão que importa. Só que, na verdade, o meio ele é bem interessante, porque a gente pode usar o teorema do valor médio para, na verdade, representar essas subtrações intermediárias. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo aqui, sem fazer muita besteira, sem apagar coisa que eu não devo. Acho que eu consegui. E então, aqui o objetivo é você entender isso, que se você somar essas duas expressões, né, f de um ponto menos f no outro, no final das contas a gente tem f de z menos f de z0, que vai ser necessário para o cálculo da derivada. Certo? É por isso que foi feito esse ponto intermediário aqui. Só que, ao invés de simplesmente cancelar esse cara com esse, na prática, somar essas duas equações significa que a gente está somando esse cara com esse cara, essa subtração de cima com a subtração de baixo, e também essa subtração aqui de cima
com essa subtração aqui de baixo. E é nessas subtrações que a gente vai usar agora o teorema do valor médio. E nós vamos usar isso da seguinte maneira. Deixa eu arrumar um pouco mais de espaço para escrever aqui. Bem, essa primeira subtração aqui, que eu coloquei esse asterisco azul, na verdade aqui, deixa eu colocar em cor azul, a gente está falando desse caminho aqui, né? E o que acontece é que U e V, por hipótese, a gente está partindo desse pressuposto, U e V são funções contínuas. Em particular, U é uma função contínua. E aqui a gente está indo basicamente do x mais iy para o x0 mais iy, e aqui o y é constante. Nesse caminho azul, ou um asterisco, essa variável y ela é constante. Então, basicamente, a gente tem uma função de uma variável só, que é x. Né? Essa variável variando de x até x0. Então, se a gente tem uma função de uma só variável, né? Essa primeira coordenada variando do x para o x0, e se essa função u é uma função contínua, eu posso usar o teorema do valor médio e dizer o seguinte, olha, nesse caminho azul, eu posso dizer que u de x e y menos u de x0 e y, veja bem que é essa subtração aqui, pelo teorema do valor médio, pode ser escrito como a derivada parcial de u, ou melhor, a derivada a u'. Nesse intervalo, u acaba sendo uma função somente de x, y acaba sendo constante. Então, escrever o x, ou se eu escrever simplesmente u', é essa ideia, na verdade, que eu estou querendo escrever. Né? É a derivada dessa u. Nesse trecho, é uma reta, a única variável é x. A gente não tem y aqui, né? Y é constante. Pode ser escrito, então, como a ux, derivada parcial de u com relação a x. Aqui eu vou chamar de α1 e y, vezes, agora o intervalo. O intervalo, o ponto final é x, menos o inicial do intervalo, que é x0. E agora pode ser legal você comparar isso que eu acabei de escrever com lá o teorema do valor médio, que foi escrito anteriormente. E muito bem. Acontece que essa mesma ideia pode ser aplicada aqui. Então, v de xy menos v de x0 e y, ou seja, eu estou falando desse caminho azul aqui, pode ser escrito então como vx, derivada, né? A v', né? Que é a nossa função. V ela é contínua, de x até x0, né, que a gente na verdade está voltando. Né? Aqui eu fiz o desenho de uma maneira que a gente está voltando, mas o que importa é que o que está variando é essa primeira coordenada. A segunda é constante, então acaba sendo só uma função de x, e ela é contínua nesse trecho. Então posso escrever como vx, e aqui eu vou escrever de α2, porque eu não posso confundir com esse mesmo ponto, pode ser o outro ponto, e y, vezes o ponto final menos o ponto inicial, então que é x menos x0. Estou saindo de x e indo para x0. Então, nesse caminho azul, essa subtração pode ser escrita assim. Essa subtração pode ser escrita assim pelo teorema do valor médio. Existe algum α1 entre x e x0, de forma que essa igualdade, na verdade, essa igualdade aqui é válida, e existe esse α2 aqui entre x e x0, de forma que essa igualdade ela é válida. E então, por exemplo, eu poderia pegar esse α1 e esse α2 e até representar eles nesse pontilhado azul aqui que eu fiz. Bom, a gente poderia ter um α2, eles não precisam ser iguais, um poderia estar aqui e o outro poderia estar aqui. Eles podem estar em lugares diferentes, né? O teorema não garante que é o mesmo ponto, até porque a gente tem funções diferentes. U é uma função e V é outra função. Então, esses dois tracinhos ali são duas posições genéricas que esse α1 e esse α2 podem estar. Ok? O teorema do valor médio garante que eu possa escrever isso. Ok. Então, esse teorema do valor médio ele pode ser aplicado também para essa subtração aqui, relembrando que foi feito então nesse caminho aqui, okay? Do x0 mais y para o x0 mais y0, que é o próprio z0. Também posso aplicar o teorema do valor médio nessa subtração, envolvendo a u, e nessa subtração aqui envolvendo a v. Então, eu posso escrever o seguinte, que u de x0 e y menos u de x0 e y0. Então, sai aqui do x0 e y para o x0 e y0. Pode ser escrito, então, como ux. Na verdade, não.
Bom, se esse meu caminho é vertical, é o y, né? O y. E nesse trecho, veja bem, quem se mantém constante é x0. Então, nesse caminho vertical, é como se u fosse uma função simplesmente da segunda coordenada, que é y. Simplesmente da segunda coordenada. X0 é constante e u varia só com relação à segunda coordenada. Vai do y para o y0. Então, aqui seria o y. O x0 está ali quieto, parado, constante. E o y0, bom, α1, α2, eu vou chamar aqui de beta1 vezes y, o ponto final, menos o ponto inicial, dessa maneira. Ou melhor, o maior menos o menor, né? Porque eu meio que desenhei de baixo para cima, mas é esse trecho ali. O y nesse meu desenho é maior que o y0. Mas a interpretação disso também não importa muito aqui. O teorema é sempre válido. Então, nesse trecho, a gente tem esse resultado. E quem é beta1? Bom, beta1 é um número, um valor entre y0 e y. Por exemplo, beta1 pode ser que ele esteja aqui, ó, por exemplo. Pode estar mais ou menos aqui. E esse teorema do valor médio também vai ser aplicado ao V. E V de x0 e y menos V de x0 e y0 vai poder ser escrito, então, como VY, ou V', né? Só que aí, nesse caminho vertical, a variável que está sendo alterada é a y, então a derivada com relação a y. Então, x0 não se alterou, e aqui eu vou chamar de beta2, e beta2 vezes y menos y0, beta2 é um número, um valor entre y e y0. Pode ser que o beta2, por exemplo, ele esteja aqui, ó. Está em algum lugar ali. E são esses resultados intermediários que a gente vai utilizar agora para conseguir calcular essa derivada. Então, eu creio que você tenha conseguido ler isso que eu escrevi. Eu preciso diminuir tanto por questão de espaço, não só questão de espaço em si, mas para que a gente consiga continuar vendo essas contas de cima e seguindo o raciocínio. Vou aproximar esse cara aqui. Nós temos essas duas funções aqui. Essa aqui é a caneta verde, essa aqui é a caneta azul. Vou diminuir esses dois caras aqui. Então, a gente tem esses dois resultados, eles são resultados válidos. Vou diminuir mais um pouco aqui. Nós precisamos deles dois. Então, a gente vai substituir lá no cálculo da derivada que eu tinha diminuído aqui, né? Mas antes a gente vai fazer só uma observação aqui. Que, na verdade, é só uma facilitação para que no meio da conta a gente possa fazer uma substituição conveniente. Bem, como eu falei anteriormente, quando a gente soma essas duas equações aqui, a gente tem o f de z menos f de z0, e isso acaba sendo, então, u de xy menos u de x0 y0, mais i, então aqui eu posso até colocar entre colchetes, né? Mais i, v de xy menos v de x0 y0. A gente tem isso quando faz esses dois. Só que eu falei que isso não é conveniente. É interessante pensar nessa subtração, ao invés de cortar esse cara com esse cara, ao invés de cortar esses dois caras, a gente faz o seguinte. Imagina juntando esse trecho aqui. Deixa eu selecionar esse cara e deixar não em azul. Acho que assim tá legal. E esse cara aqui também em azul. Porque, na verdade, eles estão relacionados a esse primeiro trecho. Eu fiz essas duas contas, né? U de xy menos u de x0 e y era essa primeira, que pode ser escrita, então, como ux de α1 e y vezes x menos x0. E esse cara aqui, v de xy menos v de x0 e y, está aqui também. Vx de α2 e y vezes x menos x0. Então, eu posso pensar isso quando eu somo essas duas equações aqui, em esses dois caras subtraídos mais esses dois caras subtraídos, e então fazer esse cara mais esse cara aqui. E então, eu vou poder escrever o seguinte. Bem, juntando então esse cara aqui, eu quero somar essas duas equações, não esquece. Quando a gente junta essas duas equações, a gente acaba no final tendo esse f de z menos f de z0 aqui. É só por isso. Juntando essas duas equações, f de z menos f de z0, a gente precisa disso para o cálculo da derivada. Então, quando eu junto essas duas, bem, quando eu juntar esse cara com esse cara, vamos ter o seguinte. U de
x e y menos u de x0 e y mais, agora a parte verde, u de x0 e y menos u de x0 e y0. Obviamente, se você juntar esses dois caras, ó, esse corta com esse e você tem, então, u de x e y menos u de x0 e y0. Na verdade, é essa expressão que a gente quer. A gente está vendo que ela pode ser escrita dessa maneira direita aqui, né? Bem, esses dois aqui, nós vimos aqui. U de xy menos u de x0 e y pode ser escrito como u x de α1 e yx menos x0. Então, isso é u x de algum α1 entre x e x0, de α1 e y, vezes x menos x0. Mas, agora, essa segunda parte, a parte verde, então, u de x0 e y menos u de x0 e y0 está aqui. U de x0 e y menos u de x0 e y0 pode ser escrito, então, como uy de x0 é constante nesse trecho, né? Está, então, pensando no trecho vertical, de x0, e aqui um beta1, que é algum valor entre y e y0, vezes y menos y0. Então, eu estou fazendo essa conta aqui para não, de repente, substituir tudo e ficar, pô, mas de onde esses números vieram? De onde essas substituições vieram? E então, eu apaguei aqui o sinal de mais, aqui é mais. Acho que na hora que eu fui apagar, acabei apagando essa parte de cima, que é mais. E agora a gente fez a parte de u, tem que fazer agora essa parte aqui de v. Então, v de x e y menos v de x0 e y, mais também, agora a parte de baixo, essa aqui, v de x0 e y menos v de x0 e y0. Mais uma vez, é claro que se você juntar esse cara aqui negativo com esse cara que está positivo, eles vão se cancelar, ou eu posso até deixar esse sinal aqui por enquanto, e isso vai ser, no final das contas, v de xy menos v de x0 e y0. É isso que eu quero, né? A gente quer isso aqui para poder fazer a subtração lá da função em z menos a função em z0. A gente precisa desses caras. Acontece que v de xy menos v de x0 e y, v de xy menos v de x0 e y foi nessa parte azul aqui que a gente determinou. Isso pode ser escrito então como vx de algum α2 entre x e x0 e y, que multiplica x menos x0. Ok? Agora, mais v de x0 e y menos v de x0 e y0. x0 é constante. E isso está aqui. Certo? V de x0 e y menos v de x0 e y0 pode ser escrito então como vy de x0 e algum beta2 entre y e y0 vezes y menos y0. Pronto, precisávamos dessas duas expressões aqui. Agora, uma coisa muito interessante com essa arrumação que eu fiz aqui, em que tem um ponto intermediário, é o seguinte. Deixa eu jogar esse desenho, eu copiei, jogar ele para cá. É basicamente esse desenho que a gente tem aqui. Quando o z ele tende ao z0, o que acontece com esses pontos aqui, ó, α1 e α2, que são pontos entre x e x0, esse ponto aqui, beta1 e beta2, que são valores ali, né, entre y e y0. Bem, quando o z0 tende a z, ou quando o z tende a z0, todos esses pontos, eles convergem, eles degeneram para um ponto só. Então, aqui a gente tem z, aqui a gente tem z0, aqui a gente tem um ponto intermediário. Esses dois pontos aqui têm uma distância entre si. Esses dois pontos aqui têm uma distância entre si. Não precisam ser o mesmo valor. Mas, quando z tende a z0, eles convergem para ser o mesmo valor.
Ou, melhor ainda, de uma maneira mais exata para se escrever. Quando z tende a z0, bem, quando z tende a z0, aí, esses pontos aqui tendem a se tornar o mesmo ponto e serem empurrados para cá. Esses dois pontos aqui tendem a ser o mesmo ponto e vão ser, na verdade, empurrados para cá para baixo. Quando z tende a z0, o α1 tende a ser o x0, o α2 tende a ser o x0, o β1 tende a ser o y0 e o β2 tende a ser o y0 também. E por quê? Porque α1 é um ponto. α1, aqui está o x0, aqui está o x, e o α1 é um ponto entre x0 e x. E se x tende a x0, o α1 vai tender a ser x0 também. A mesma coisa o α2. Então, aqui a gente tinha o α1, aqui a gente tem o α2. O α2 é um número entre x e x0, só que se o x tender a x0, o α2 tende a x0. E a mesma lógica acontece quando a gente pensa no y. Aqui é o y, aqui é o y0, aqui a gente tem, por exemplo, o β1, e aqui a gente tem o β2, e se o y desce aqui, né, se aproxima, se o y tende a y0, né, então o β1 tende a ser y0 e o β2 também tendem a ser o y0. Ok? Isso é a consequência desse limite do intervalo, né, desses intervalos aí, entre x e x0 e y e y0. E então, finalmente, eu posso vir calcular essa derivada aqui. Bom, eu vou levantar isso aqui um pouco agora. A gente vai usar esses resultados aqui agora. E essa era a expressão. Deixa eu voltar a aumentar ela aqui, para a gente poder calcular. A gente precisa demonstrar isso. Nós precisamos mostrar que esse limite é igual a zero. Não sei por quê. Apagou aqui. Eu preciso mostrar que esse limite é igual a zero. Então, deixa eu tirar isso aqui tudo aqui. Ou, na verdade, eu posso deixar isso. Eu preciso mostrar que o limite é igual a zero. Eu não consegui fazer isso ainda. Agora, aqui dentro do limite f de z menos f de z0, bem, f de z menos f de z0, ele é u de xy mais i vezes v de xy. Esse é o f de z. Agora, o f de z0 é u de x0 e y0. Eu posso colocar mais aqui, né? Mas resolvendo esse negativo aqui, vou colocar menos de uma vez. Menos i vezes v de x0 e y0. Bem, e eu posso juntar, na verdade, deixa eu separar esse cara aqui. Passar esse negativo de x0 menos y0 para cá. Posso apagar esse mais aqui. Posso só reorganizar isso aqui. Escrever agora mais. Vou colocar esse i em evidência aqui. Reorganizado dessa maneira. E eu fiz isso porque u de xy menos u de x0 e y0 pode, no final das contas, ser escrito, então, dessa maneira aqui. E v de xy menos v, aliás, eu botei um i em evidência, eu tenho que apagar esse i aqui, né? Aqui dentro a gente fica só com v. E esse v de xy menos v de x0 e y0, que é esse cara aqui, pode ser escrito dessa maneira. Então, eu quero, na verdade, substituir tudo ali de uma vez. Alguns livros, quando tem essa demonstração, fazem essa substituição diretamente, mas essa substituição, então, vem disso aqui que a gente acabou de verificar. Então, eu posso apagar isso aqui e jogar diretamente no cálculo desse limite aqui. Então, isso aqui vai ser igual. E apaguei o sinal de igual. Acho melhor até passar para baixo, que vai ser bastante coisa para substituir. O limite de quando z tende a z0. Bom, f, então aqui eu tenho um módulo, né? Eu tenho um módulo. Deixa eu colocar z menos z0 aqui. 1 sobre esse cara. Então, eu tenho um módulo aqui para colocar f de z menos f de z0. Então, bom, a parte do u menos u tem que ser isso aqui. A parte do v menos o v tem que ser isso aqui. Então, a gente vai ter... Aí falta o c ali ainda também, né? Então, o x
de alfa1 e y, vezes y menos, vezes x menos x0, mais o y de x0 e beta 1, vezes y menos y0, mais não, agora não está certo. Agora eu preciso colocar o restante, mais i, porque agora é a parte imaginária, né? O u é a parte real e v é a parte imaginária, eu só tinha feito a conta do v, né? Então, i vezes, agora, vx de alfa2 e y vezes x menos x0, que é um parênteses, ok? Mais vy de x0 e beta 2 vezes y menos y0. E falta ainda agora o c. E o c, eu tinha diminuído ele aqui em cima. O c está aqui. Olha, o c escrito dessa maneira aqui, o x mais i vezes vy, eu posso até colocar isso aqui embaixo. Melhor anotar o c aqui embaixo. O c, ele é o x de x0 e y0 mais i vezes o vx de x0 e y0. E como u e v atendem às equações de Cauchy-Riemann, a gente pode escrever também como v. O x é igual a vy, não é isso? Então, vy de x0 e y0 menos i vezes o y de x0 e y0. Só para a gente lembrar que essa foi a expressão que eu anotei ali em cima para o c. E também, bom, esse c podia ser escrito simplesmente como c igual a mais bi, né? Sendo que o a é o x, certo? Mas também é o vy, porque equações de Cauchy-Riemann, o x é igual a vy. Então, esse a pode ser o x ou o vy. E o b é o vx ou menos o y, tanto faz, de acordo com a conveniência. Então, b pode ser o vx e o b também pode ser o menos o y. Agora, a gente tem menos c vezes z menos z0. Eu não terminei. Aqui eu comecei o módulo, mas eu não terminei. E esse c vezes z menos z0, bom, ele vai ser, então, a mais bi, que multiplica z menos z0, então é x menos x0, mais i, que multiplica y menos y0. Bom, isso aqui vai ser igual, então, a, que multiplica x menos x0, mais i vezes a, y menos y0, mais i vezes b, x menos x0. Então, a gente tem b vezes i dá i ao quadrado, que é menos 1, menos b, vezes y menos y0. Então, nós temos, então, x menos x0, tem o a e o ib. Então, a mais i vezes b, que multiplica x menos x0. E temos também y menos y0, a gente tem o a e o menos b, mais i que multiplica a, ou melhor, o menos b mais ia vezes y menos y0. E então, para terminar esse c, bom, então eu tenho menos c vezes z menos z0, então tem que ter o negativo disso, né? Então, mais aqui, menos aqui, menos, então, a mais ib vezes x menos x0, menos de novo, menos b mais i vezes a, que multiplica y menos y0. E aqui eu posso terminar o módulo que eu tinha aberto aqui, ó, porque é o módulo f de z menos f de z0 menos c de c vezes z menos z0 e fecha o módulo. É isso que eu estou tentando demonstrar. Ok. E eu preciso, não vamos esquecer, mostrar que isso vai para zero.
Então, agora que a gente tem esse rascunho aqui que eu creio que você tenha entendido, eu vou apagar. Se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo e copie em algum lugar. E meio que a gente está acabando, né? Deixa eu destacar as coisas que tem x menos x0. Bem, esse cara aqui tem x menos x0, certo? Aqui eu tenho x menos x0 de novo. Eu preciso colocar esses caras aí juntos. Bem, aqui também tem um x menos x0. Então, eu destaquei em vermelho os caras aí que estão associados a esse termo x menos x0. E vou destacar então o y menos y0. Vou colocar de azul aqui. Eu acho que visualmente ajuda bastante diferenciar por cor, porque a gente realmente tem bastante coisa para fazer, para juntar. Isso se simplifica aqui também, ó. A gente tem um menos, acho que eu vou pegar esse menos também. Aqui também a gente tem y menos y0. E então, igual, né? Porque na verdade esse aqui é o final desse cálculo de limite. Deixa eu colocar o limite aqui de novo. Igual a limite de quando z tende a z0. Vou deixar esse 1 sobre módulo de z menos z0 aqui por enquanto ainda, que multiplica o módulo. Vou botar um módulo grande aqui para destacar o que a gente está fazendo. Então, x menos x0, a gente tem o x de α1 e y. Nós temos, temos o a vezes o x menos x0, e o a pode ser o x ou pode ser vy. Eu vou usar o x já que eu já tenho o x aqui. Então, eu vou ter o a negativo multiplicando o x menos x0, e o a é a mesma coisa que o x, ou vy, mas eu vou usar o x. Então, eu vou ter menos o a menos o x, e esse a era de x0 e y0. Certo? Então, eu meio que acabei só com o a, ok? O i vezes o b ainda não. E agora eu tenho i vezes o vx. Então, vou botar positivo, mais i vezes o vx em α2 e y. E aqui eu vou ter i vezes o b vezes o x menos x0. Aqui está negativo, ok? Deixa eu já colocar o negativo aqui. E o b, eu posso escolher o vx ou o menos o y. Mas como eu já tenho vx aqui, eu vou escolher o b sendo vx. Então, vx, e ele é vx de x0 e y0. Então, de x0 e y0. E aqui, eu meio que acabei com a parte vermelha. Eu acho que eu consigo juntar essas coisas aqui um pouco mais, porque precisa de espaço para escrever. E não... Pronto. Agora eu preciso resolver a parte... Bom, isso tudo vezes x menos x0, né? Então faltou isso. Então isso tudo aqui vezes x menos x0. Agora sim. Então agora eu também acabei com esse. Resolvi esse aqui, eu tinha resolvido esse cara aqui também. Todos eles estão em destaque com x menos x0. Resolvi a parte vermelha, então. Falta agora a parte azul. E, bem, eu ainda vou precisar de espaço, né? Vou tentar diminuir isso aqui um pouco mais. Peguei coisa que não deveria. Acho que é assim. Esse, então, é a parte vermelha. Eu acho que eu consigo encaixar a parte azul agora. Bem, a parte azul é a parte que tem y menos y0. Então, aqui eu tenho o y. Eu vou colocar aqui o y de x0 e beta 1. O y. E agora, o y, aqui eu tenho vy, eu vou misturar agora. Só que eu sei que o b, ele pode ser vx ou menos o y. Então, aqui eu tenho menos com menos mais. Só que aqui é menos, então menos com menos dá mais b. Só que como o b é menos o y, então eu vou ter menos o y, e é o y de x0 e y0. O y de x0 e y0. Então, eu resolvi esse cara, né, o vezes o y menos y0. E também já resolvi esse cara aqui. Está faltando agora o vy e o a. Então, aqui eu tenho mais... Só que aqui está com i, né? Esqueci de algum i. Então, está certinho. Então, aqui eu tenho o i, que multiplica. Aqui eu tenho vy.
Então, eu tenho VY de x0 e beta 2. E aqui eu vou ter menos I vezes A. Então, eu vou ficar com menos A. E o A eu posso escrever como x ou VY, mas eu vou escrever como VY porque eu estou no cálculo dos VY aqui. Então, VY de x0 e y0. É isso. Sim, acabei com esse A aqui, acabei com esse cara. O I eu descontei que estava aqui, então acabou. E todos esses caras aqui, vezes o y menos y0. Cruel, muita conta, muito lugar para errar. Eu torço para não ter errado nada. Eu acho que as expressões elas estão certas, porque está fazendo bastante sentido. Então, vou diminuir aqui um pouquinho mais. Isso. E eu vou colocar o sinal de mais aqui. E esse é o módulo que a gente tem. E agora a gente tem 1 sobre z menos z0. Todo esse pedaço aqui vermelho eu vou chamar de A. Todo esse pedaço aqui vermelho eu vou chamar de B. E ele está em módulo. E você lembra da propriedade do módulo que diz que módulo de A mais B é menor ou igual a módulo de A mais módulo de B? Isso é uma propriedade chamada desigualdade triangular. Então, acontece o seguinte, nessa explicação que eu acabei de fazer, esses caras que eu chamei de A e B, que na verdade eu não vou precisar, eu vou poder dizer o seguinte, esse limite, bom, eu consigo dizer que esse cara é menor ou igual à soma que eu apresentei. Então, eu posso dizer que esse limite aqui a gente tem um módulo, então é um número positivo, né? Aqui a gente tem um módulo também, um número positivo, então a gente sabe que esse limite aqui acaba sendo um limite tomado no módulo, a resposta dele é maior ou igual a zero. Então, isso é menor ou igual ao limite de quando z tende a infinito. Bom, eu posso tomar esse cara aqui em módulo. Módulo, então, de o x de α1 e y menos o x de x0 e y0 mais i que multiplica vx de α2 e y menos vx de x0 e y0, acabou, vezes x menos x0, e eu posso colocar o módulo aqui, certo? E daí eu tenho esse módulo de z menos z0 para colocar tanto nesse primeiro termo quanto no segundo que eu vou escrever aqui. Acontece que aqui a gente tem um número, não é mesmo? Esqueci desse parênteses aqui, esse número aqui, vezes x menos x0. E o módulo de A vezes B é a mesma coisa que módulo de A vezes módulo de B. Então, eu posso colocar esse primeiro em módulo e depois multiplicar pelo módulo de x menos x0. E, na verdade, colocar esse cara convenientemente aqui, módulo de z menos z0, nessa fração. Não tem nenhum problema fazer o que eu acabei de fazer. Eu só reorganizei a conta e usei a propriedade do módulo, que eu separei essa multiplicação desse termo todo aqui pelo x menos x0. E então, esse cara todo aqui é o A. Acho que eu posso até transformar ele em vermelho. Isso, esse cara todo é o A. Agora, mais o B. E eu posso, por preguiça, copiar isso aqui dessa maneira e colar. Colou já direitinho já. Aqui. Pelo mesmo motivo, eu vou tomar esse cara em módulo aqui. Né? A gente pode tomar, na verdade, o módulo aqui. Mas como eu fiz antes, eu vou pegar esse y menos y0 aqui. Separar ele pelo módulo. Fechar o primeiro módulo, colocar ele aqui. E esse z menos z0, eu vou colocar aqui, módulo de z menos z0, assim. E estamos caminhando. A gente precisa mostrar que isso é igual a zero. Não é fácil, é demorado, mas a gente está quase conseguindo. Bem, módulo de x menos x0 sobre módulo de z menos z0, módulo de y menos y0 sobre módulo de z menos z0. Mole. Não tão óbvio, mas mole. Esse é o z, que é x mais y. Esse é o z0, que é x0 mais y0. Esse é o módulo de z menos z0. Aqui é 90 graus, aqui é x menos x0.
E esse tamanho aqui é y menos y0. E módulo de z menos z0 é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Lembra lá das coordenadas no plano complexo. Então, com certeza, dividir um cateto pela hipotenusa dá um número menor do que 1. Então, isso aqui é menor do que 1. E isso aqui também é menor do que 1. E então, esse limite dessa maneira que está escrito ainda é menor ou igual ao limite de quando z tende... E eu botei um z tende a infinito aqui. Z tende a z0. Nossa, z tende a z0. Bom, como isso aqui é menor do que 1, eu realmente não sei que momento que eu inventei de colocar z tende a infinito aqui. Mas é z tende a z0 mesmo. Com certeza fui no automático nesse limite. Mas é limite de z tende a z0. Então, o que eu falei ali em cima, eu vou colocar um conserto aí na hora da edição. Vou colocar uma legendazinha. Então, o limite de quando z tende a z0, já que isso aqui é menor do que 1, então, com certeza, é menor do que eu ter sim somente esse cara. Acho que eu consigo assim. Mais somente essa outra parte azul aqui também. Olá. Já colou mais ou menos onde eu queria. Com certeza é menor do que isso. E mais ainda, de novo, a gente tem o módulo desse cara mais i vezes esse cara. Módulo desse cara mais i vezes esse. A gente tem o módulo da soma de dois termos. E então, para esse primeiro, esse cara aqui é o A, o x menos o x. O B é i vezes vx menos vx. Mesma coisa aqui. A é o y menos o y, e o b aqui é o i vezes vy menos vy. E o módulo de a mais b, ele é menor ou igual ao módulo de a mais módulo de b. Então, eu ainda posso quebrar esse limite aqui em 4 módulos, né? 2 no vermelho e 2 no azul. Então, colando aqui, já tá bom, já saiu num lugar legal. Só por preguiça eu copiei o de cima, então eu posso quebrar esse cara aqui. Escrever módulo mais módulo e aqui módulo mais módulo. Só que aí, veja bem, o módulo com esse i aqui de complexo eu nem preciso, né? Esse i some. Fica simplesmente esse módulo aqui e aqui eu não preciso do i. Que o módulo desse cara vai acabar sendo igual a essa outra parte do vy menos vy, porque na verdade é a parte numérica aí. Então, eu posso colocar dessa maneira. E na verdade, agora a gente acabou. Porque, como eu disse aqui em cima, em algum lugar, aqui, vou copiar inclusive, como eu disse aqui em cima, o que acontece quando o z tende a z0? Acho que aqui já está legal mesmo. Quando z tende a z0, esse A1 vai tender a ser x0. Esse A2 vai tender a ser x0 também. Esse beta1 vai tender a ser y0. Esse beta2 também vai tender a ser y0. Então, aqui a gente vai ter, quando z tender a z0. Bom, quando z tende a z0, significa que x mais iy está tendendo a x0 mais iy0. Ou seja, o x está indo para x0 e o y está indo para y0. Ou seja, aqui a gente vai ter a derivada de u com relação a x. Né? Deixa eu colocar esse cara em vermelho. Né? A gente vai ter a u com relação a x de o alfa1 vai tender a ser x0, o y tende a ser y0, menos a ux de x0 e y0 também. Então, isso aqui vai zerar. Acontece que isso vai acontecer também aqui. Isso vai zerar. Esse cara vai zerar. E esse cara vai zerar. E, na verdade, isso tudo aqui, cada um deles vai ser igual a zero. Agora sim. E isso é igual a zero. E como o que a gente queria provar, que é igual a isso, que era igual a isso, que era igual a isso, certo? Só que, então, veja bem, isso que a gente quer provar está em módulo, é um valor maior ou igual a zero. E esse
trecho que a gente está tentando calcular o limite é menor ou igual a esse cara cujo limite é 0, então esse limite ele precisa ser 0. A nossa conclusão, então, é interessante anotar a conclusão. Posso apagar isso aqui agora? Posso, com certeza. Então, conclusão. O limite de quando z tende a z0 de módulo de f de z menos f de z0 menos c, dividido, esse cara que estava dividido por z menos z0, e aí é interessante eu colocar dessa maneira, a gente concluiu que isso é igual a 0. E se isso é igual a 0, esse cara é igual a esse. A nossa conclusão é que C é o limite de quando z tende a z0 de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Logo, esse limite existe, ele é limite, esse cara aqui existe, é 0. Esse limite, então, só pode ser C, só que isso aqui é definição da derivada. Nós acabamos de mostrar que existe a derivada, e a derivada de f é C. E quem que era C? C era A mais BI, e esse A podia ser, A mais BI podia ser o x de x0 e y0, mais I vezes Vx de x0 e y0, ou, se você preferir, o x é igual a Vy, né? Vy de x0 e y0 menos I vezes o y de x0 e y0. E então, terminamos. Essa é a demonstração. Depois de todo esse trabalho, que demorou muito, muito tempo, a gente conseguiu concluir que esse limite é 0, logo esse C tem que ser igual a esse cara, mas esse cara, né, no limite, é a definição da derivada, né, e aqui a gente pode até escrever assim, f' de z. Por definição, esse cara é derivada, e a gente descobriu que o C tem essa forma, ou essa, tanto faz. Então está demonstrado que o teorema vale. E as exigências do teorema de U e V serem funções de classe C1, que existe a derivada parcial de primeira ordem, elas são contínuas. Por que a gente precisou disso? Bem, a gente precisou porque nós montamos as equações de Cauchy-Riemann dessa maneira e porque precisou do resultado do teorema do valor médio. E o teorema do valor médio só funciona se a gente tiver função contínua. E o teorema do valor médio foi aplicado na derivada de U e de V, nas derivadas parciais. Então, a gente precisava que as derivadas parciais de U e de V fossem contínuas, fossem dentro desse intervalo, né, que vai de Z até Z0. E com a aplicação do teorema do valor médio, a gente conseguiu construir essa demonstração. Então, para esse vídeo, que foi um vídeo de cunho muito aprofundado na teoria, né? Basicamente a gente está demonstrando um teorema, isso nem sempre é muito fácil. No meu livro, e na verdade em alguns livros que eu peguei essa fonte, ele tem 2 páginas, só que a compreensão do que está acontecendo não é uma compreensão de apenas 2 páginas, né? Ela demanda uma carga de processamento mental considerável. Bem, então eu recomendo que você reveja desde o início. Você pode acompanhar a demonstração com uma folha na mão, até para você entender esse passo a passo. Mas eu não conheço uma maneira de tornar isso mais simples. A demonstração de um teorema é um teorema muito importante, e é uma demonstração de um teorema que te diz como calcular a derivada de uma função complexa, de uma função f de z. Né? Ou seja, você calcula a derivada de uma função complexa calculando as derivadas da função associada à parte real e à parte imaginária. É um teorema que te dá um mecanismo de cálculo muito importante e que tem o seu nível de complexidade aí. E, enfim, eu espero que você tenha entendido o que foi discutido aqui. Te desejo bons estudos e é isso aí.